Bom dia, pessoal. São um reporte obrigatório para as empresas. Eu vou mostrar para vocês quais são os elementos obrigatórios dessa COP, quais são os materiais de apoio que a gente tem para apoiá-los na construção desse relatório. E também vou falar como a gente faz a submissão online pelo sistema do UN Global Compact. Para que a gente tenha uma dinâmica que funcione melhor, eu vou fazer essa parte expositiva para vocês, falando bloco a bloco cada um desses pontos, e depois eu vou olhar na parte de perguntas e respostas e no chat quais são as dúvidas que surgiram e as que forem comuns, né, as que não forem específicas de organização, eu vou respondendo por aqui, e as que forem muito específicas de organização para organização, a Lara vai respondendo para vocês pelo chat. Eu já estou vendo que tem bastante questão surgindo aqui. A Lara vai endereçando aí, então. Então, antes de eu começar a falar sobre a COP em si, que é nosso relatório obrigatório, eu queria falar para vocês sobre o Pacto Global, né? Então, eu não sei se todos vocês já tiveram contato com alguém aqui da iniciativa e já ouviu de nós o que é o Pacto Global da ONU, se vocês são novos na empresa ou não. Então é importante sempre lembrá-los do que é a iniciativa. Então, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, e o nosso papel é apoiar as empresas a avançarem em direção aos princípios e valores que são trabalhados nas Nações Unidas. Então, quando uma empresa se compromete com o Pacto Global, ela se compromete com 10 princípios universais, que estão baseados em direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E aí essa é a base mínima para qualquer organização que faz parte da nossa rede. E o que a gente espera que essa empresa faça a partir do momento que ela se junte ao pacto é que ela suba a régua. Então, além de ela trabalhar em direção a esses princípios, ela começa a trabalhar também em direção à Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável, que é conhecida como Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou os ODS. Para quem nunca ouviu falar dos ODS, esse é o primeiro contato, eu vou apresentar para vocês brevemente o que eles são, mas também recomendo que vocês já comecem uma busca e dêem um Google sobre isso, ou entrem no nosso site para se familiarizar com a agenda, porque no relatório que vocês vão submeter aqui para nós, os ODS e os princípios universais, eles são a base desse relatório. Então, a gente quer saber o quanto vocês avançaram em relação a essa agenda no último ano. O Pacto é essa rede que tem mais de 16 mil organizações que fazem parte, então 12 mil são empresariais, cerca de 4 mil são não empresariais. A gente está presente em 160 países e tem cerca de 70 redes locais. Então, a Rede Brasil é uma das redes locais do Pacto Global e é a terceira maior do mundo. Então, a gente é muito grande, tem bastante expressão globalmente por causa disso. E no webinar hoje a gente vai falar sobre a COP, que é a Comunicação de Progresso, que é o relatório obrigatório para as empresariais. Então, se porventura você é representante de uma organização não empresarial, não é esse o webinar para você. O webinar para você é o webinar sobre o COE, que é a Comunicação de Engajamento, que vai ser hoje à tarde. Quem quiser fazer comentários pode levantar a mão. Então, eu estou vendo que a gente teve algumas mãos levantadas, ou pode mandar para o chat, tá? A Gabriela tem uma pergunta bastante específica sobre cálculo de emissões, a gente vai falar sobre isso. O Gabriel, desculpa, a Lara vai responder isso no privado. E aí tem uma pergunta da Rafaela sobre alguma modificação do pacto do ano passado para cá. Rafaela, eles sempre mudam os projetos prioritários, né? Então, a gente continua com 7 frentes de atuação, que são aquelas das plataformas de ação, a gente tem projetos, mas sempre tem novidades. Então, quem quiser saber sobre a atuação do Pacto nesse ano, pode entrar no nosso site, que lá vai ter mais informações. A apresentação vai ser disponibilizada para todo mundo, e de antemão, aqui já tem uma pergunta sobre a COP do ano passado. Lara, se você puder mandar o link para todo mundo, que é o link onde eles conseguem acessar o perfil da empresa. Nesse link que a Lara vai mandar, gente, vocês podem só colocar o nome da organização de vocês vão entrar no perfil e vão ver as copies que já foram enviadas ou a data de envio da próxima COP.
Tem bastante gente que já mudou, né, o nome para falar de qual empresa estão falando, então colocando no chat. A gente está com 135 participantes e uma das coisas transversais do pacto é sempre essa troca que vocês podem fazer. Então fiquem super à vontade para conversarem entre si, tá? Como eu falei no começo, se vocês virem que tem algum representante de uma empresa que vocês querem saber mais sobre essa atuação deles ou que vocês enxergam uma potencial parceria, vão mandando mensagem no privado e se conectem. Eu sei que é mais difícil a gente fazer isso online do que presencialmente, que não tem a hora do cafezinho, mas a gente estimula muito que essas trocas sejam feitas. Letícia, você está com a mão levantada? Você quer fazer algum comentário? Ou a Helena? Não, Carol, eu sou a Letícia, não. É porque naquela hora que eu levantei, porque eu não estava conseguindo colocar o nome, tá? Então tá bom. Eu vou abaixar aqui. Então, gente, seguindo, como eu estava comentando, a Rede Brasil, ela é a terceira maior rede local do mundo, do Pacto Global. A gente tem uma super expressão internacional por causa disso. Hoje em dia, a nossa rede tem mais de 1.200 participantes. Então, pensem no Pacto Global como essa grande plataforma em que vocês podem se conectar com outras empresas do mesmo setor, outros setores com relatos, e que vocês podem aprender muito com elas, né? E a nossa missão é apoiar as empresas e organizações para que elas integrem os ODS em suas estratégias de negócio, e a gente acredita que essa troca de práticas é uma das formas por meio das quais isso acontece. E alguns números do ano passado, para que vocês saibam da expressão do Pacto Global, a gente é a principal iniciativa de sustentabilidade corporativa no Brasil. Então, isso foi uma pesquisa feita pela Época Negócio com empresas no ano passado, e a gente é a rede mais lembrada. A gente tem o share of voice de mais de 60%, e a gente tem um nível de satisfação muito elevado dos nossos membros. Eu até agradeço quem respondeu a nossa pesquisa e nosso NPS no ano passado, e eu espero que isso continue para o próximo ano. Então, foi de 83,2 em 2020. Aqui são algumas informações muito básicas sobre o pacto, de novo, mais para que vocês se situem, né, para entender o que é o Pacto Global. Então, assim, se a nossa missão é apoiar vocês, organizações, a integrarem os ODS na estratégia de negócio, o relatório, que é Comunicação de Progresso, ele serve para que a gente veja o quanto vocês evoluíram em relação aos ODS, em relação aos nossos princípios no último ano. Então, o relatório, ele é uma ferramenta de transparência, né, para que a gente consiga ver esse avanço e para que outras pessoas também possam ter acesso a esse material. E a base dos relatórios são os 10 princípios. Então, um dos elementos fundamentais que a gente pede é que vocês mostrem como vocês avançaram em relação a direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Já que quando vocês assinaram essa cartinha de entrada no Pacto Global, vocês assinaram um compromisso com esses 10 princípios. E aí, como vocês podem ver na tela, são muito básicos, né? Eles são princípios mesmo, e eles são a base de tudo que eles são a base do que qualquer organização tem que estar fazendo para que ela faça parte do Pacto Global. E aí, além dessa base, a gente espera que vocês avancem e trabalhem em direção aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que a gente espera ver no relatório é o que vocês estão fazendo em relação aos princípios e o que vocês estão fazendo em relação aos ODS. O pacto apoia muito as empresas a trabalharem de uma forma estratégica em relação a esses objetivos globais. Então, a gente tem uma plataforma de ação que discute isso, que é a ação pelos ODS. A gente tem metodologias que apoiam vocês a avançarem nessa jornada de sustentabilidade. E aí, quando a gente fala da jornada de sustentabilidade, a gente tem 5 passos para as organizações. O primeiro deles é conhecer a agenda. O segundo deles é definir prioridades relacionadas à agenda. O terceiro é definir metas e indicadores. O quarto é integrar isso no dia de vocês. E o quinto e último passo é o passo de comunicação e reporte. Então, eu estou trazendo isso para vocês para reforçar que esse relatório que vocês vão construir, o relatório que é a COP, ele é o último passo dessa jornada que vocês estão fazendo anualmente. E eu sei que muitas organizações, elas acabam lembrando do COP nos 45 do segundo tempo, pensando, putz, agora é a hora de fazer o relatório,
mas trabalhar em direção aos ODS é algo que tem que ser constante dentro das organizações e algo que deve estar alinhado à estratégia de vocês, tá? Então, quem quiser saber mais sobre como trabalhar de uma forma estratégica em relação aos ODS, fala comigo depois, entra no nosso site, na parte de doação pelos ODS, que lá vocês vão encontrar bastante orientação e metodologia. O COP é o relatório para as empresas, como eu falei antes. Então, se você é uma organização não empresarial, o seu relatório é a COI, não é esse webinar que a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a COI num webinar mais tarde, hoje às 2 horas. A Lara até pode mandar o link aqui no chat para quem acabou se confundindo. E a COP, ela tem que ser reportada anualmente e reforçando, ela tem que mostrar o quanto vocês evoluíram em relação aos 10 princípios e em relação aos ODS. E além disso, a COP também é o principal instrumento por meio do qual vocês estão reafirmando o compromisso com o Pacto Global. Então, vocês vão ver que num dos elementos obrigatórios da COP, vocês têm uma cartinha que tem que ser assinada pelo mais alto ou pela mais alta executiva da empresa no Brasil, em que ela reafirma os compromissos com o Pacto Global. Tem algumas questões aqui, tem uma questão do Pedro, que fala sobre como a gente poderia consolidar os resultados apresentados pelas empresas na COP para produzir um retrato da Agenda 2030 no Brasil. Pedro, isso é algo que já está no nosso radar há bastante tempo, então a gente quer fazer isso, existe só uma dificuldade ainda que a gente está enfrentando, que é de sistema, né? Então, a COP, ela é, sobretudo, submetida por o modelo PDF, assim, então a gente precisa pegar essas informações de PDF e transformá-las num dashboard em que a gente consiga ver o quanto as empresas estão avançando em relação a essas frentes. Mas a COP está sendo revista, isso é uma das coisas que está sendo pensada dentro dela, e a gente deve pilotar nesse ano, e ela deve ser implementada numa nova versão a partir do próximo ano. Eu não vou entrar muito nos aspectos sobre isso para não confundi-los, tá? Mas isso já está sendo pensado. Tem uma pergunta muito boa da Juliana, falando assim, a gente tem que usar o primeiro relatório como base de comparação, né? Sim, esse é o propósito, gente. A COP, ela tem que mostrar o quanto vocês estão evoluindo ano a ano a partir do momento que vocês fazem parte do Pacto Global. Então, é muito importante que vocês pensem nisso como uma linha de evolução mesmo, e que vocês mostrem, inclusive, as metas com as quais vocês estão comprometidos nesse relatório. Isso é uma das coisas que faz diferença quando a gente traz ODS para o reporte, porque o ODS, ele fala de metas que a empresa está se comprometendo. E o que a gente quer ver no relatório é como vocês estão avançando em relação a essas metas. Tem uma pergunta sobre o avanço também do Osmar. Osmar, existem diferentes níveis de COP que eu vou mostrar para vocês adiante, tá? E vocês podem ir evoluindo nesse ponto de saída do COP básico para o ativo e para o avançado. Podem mandando as perguntas pelo chat que eu vou respondendo bloco a bloco as que forem gerais. Então, seguindo, a COP, a periodicidade dele é anual. Aqui está o link para vocês vão receber essa apresentação, mas eu pedi para a Lara também mandar no chat para vocês o link, por meio do qual vocês conseguem ver qual é a data de submissão da próxima COP da empresa. Lembrando, cada empresa tem uma data própria, tá? Eu vou até entrar aqui rapidinho para vocês. Não, acho que eu vou me perder a apresentação, depois vocês entram. Mas a data da primeira COP, ela é exatamente 1 ano depois da entrada de vocês na iniciativa, e a data das COP seguintes é sempre referente ao envio da última COP. Então, ela é uma COP que deve ser submetida por ano, e esse prazo varia de acordo com a entrada de vocês ou com a submissão do último relatório. O conteúdo, o que vocês têm que mostrar nesse relatório, né, de vocês? Vocês têm que mostrar o quanto vocês evoluíram em relação aos nossos princípios, em relação aos ODS. Vocês devem trazer uma mensuração de resultados disso, isso é super importante, vou reforçar adiante. E também é o momento em que vocês podem reafirmar o compromisso com o Pacto Global. Por isso que é obrigatória a mensagem assinada pelo ou pela CEO da empresa, tá? O idioma, que eu vi que tinha uma pergunta sobre isso lá na parte de perguntas e respostas.
Pode ser em português, pode ser em inglês ou pode ser no idioma que funciona melhor para os stakeholders da empresa de vocês, tá? Então, eu sou uma empresa que eu tenho atuação na América Latina, então o melhor idioma é espanhol, tranquilo. Esse idioma é o que melhor funciona para os stakeholders de vocês e não apenas para os nossos. Se vocês tiverem 2 relatórios, fizerem tanto em português quanto em inglês, vocês podem submeter os 2 PDFs. Qual é o nível da copy? Também teve uma pergunta sobre isso. Antes a gente fez o básico, a gente pode ir mudando? Sim, existem níveis de diferenciação da copy. Hoje em dia, existe o nível de aprendiz, em que não é submetido a nenhum PDF. Esse nível de aprendiz, a gente não encoraja, então ela é extremamente desencorajada pelo pacto, porque ali é só uma mini autoavaliação que a empresa está preenchendo e a gente não consegue ver muitas coisas. E só quem pode preencher o nível aprendiz são as pequenas e médias empresas, que a gente sabe que tem uma capacidade limitada para elaborar esse relatório. Então, ele é totalmente desencorajado, tá? Se porventura, num ano, vocês não conseguiram fazer o relatório, a gente sabe que o ano de pandemia, por exemplo, foi bastante desafiador para as empresas, aí vocês podem, nesse ano, ir para o nível aprendiz, mas pensem nisso como uma exceção, tá? Para que nos anos seguintes vocês coloquem, vocês elaborem de fato um PDF e aí possam fazer a submissão como ativo ou avançado. E eu já vou mostrar as diferenciações entre os dois adiante. Como que é feita a submissão da copy? Ela é sempre online, então ela tem que ser por meio do sistema unglobalcompact.org/login. Então, cada empresa que está na rede, ela tem um perfil, né, no nosso sistema global, que é o mesmo sistema que as empresas de todo mundo utilizam. E quem tiver dificuldade de acesso, não lembra o login, ou a pessoa que cuidava disso saiu da empresa e tal, vocês não estão conseguindo acessar, vocês podem ir lá para a parte de esqueci meu login e minha senha, que ele reencaminha para vocês um login. E aí, pensando na parte de visibilidade, vale a pena reforçar que a copy fica disponível publicamente no nosso sistema global, que é aquele sistema do UN Global Compact. Então, qualquer pessoa pode acessar. Isso é importante porque a copy é uma ferramenta para dar transparência às ações de vocês, né? Então, por isso que ela fica disponível publicamente em nosso site. E também é uma boa maneira de vocês fazerem um benchmarking. Então, se vocês quiserem saber como que é um relatório de outra empresa, de um tamanho parecido com o meu, que também faz parte do pacto, vocês podem olhar e ver essas boas práticas, tanto para a construção do relatório, quanto para saber que tipo de ação de sustentabilidade ou em direção aos ODS aquela empresa está fazendo, que pode inspirá-los, né, nessa jornada própria de cada organização. A Mariana tem uma pergunta sobre como saber o nível da empresa. O nível da empresa é determinado pelo formulário de autoavaliação. Então, quando vocês submetem a copy, vocês têm os formulários de autoavaliação que vocês preenchem e isso determina qual é o nível que vocês são enquadrados, se é ativo ou avançado. Já vou explicar mais adiante. Tem uma pergunta boa da Carolina que é assim, a gente já tem um relatório que a gente faz aqui na empresa. Eu posso usar esse mesmo relatório? Seguinte, vocês podem utilizar esse relatório caso ele tenha os elementos básicos do copy. Então, se esse relatório estiver falando como vocês evoluírem em relação aos 10 princípios e aos ODS e te trazer uma mensuração de resultado disso, e tiver também uma reafirmação de compromisso assinada pelo CEO ou pela CEO em relação ao Pacto Global, vocês podem utilizar esse formato. Então, aí vocês já têm um relatório de responsabilidade social. Tem empresas que já fazem GRI, por exemplo, ou relatório de sustentabilidade, ou relatório integrado. Então, não há por que vocês serem um esforço duplicado de fazer um diferente relatório. Vocês devem só casar esses elementos obrigatórios da COP no relatório que vocês já fazem. Eu acho que você levantou sua mão. Você quer fazer um comentário? Se tiver mais um comentário, Carolina, pode fazer pelo chat, tá? Deixa eu dar uma olhadinha.
O Breno tem uma boa pergunta também. Tem um benchmark de relatório de um bom copy aqui no Brasil? A gente tem algumas empresas que a gente recomenda vocês olharem relatório. Então, um relatório da Eletrobras é bem legal, construído à luz dos ODS. A gente tem da MRV, do Itaú. Mas depois, se vocês quiserem específico do setor de vocês, vocês podem perguntar também para a gente, tá? Diretamente, que a gente responde por aqui. O Gustavo tem uma boa pergunta também relacionado às COPs que são submetidas pela sede, né? Se eles podem ser submetidos aqui no Brasil. Gustavo, pode, desde que esse relatório feito pela sede de vocês traga informações sobre a atuação de vocês no Brasil, tá? Então, vocês são de uma empresa global, de uma multinacional que já está fazendo o relatório. Então, vocês podem submeter aqui no Brasil, caso tenha as informações daqui. Eu vi a sua questão aqui, Carolina. Vocês têm 2 reportes, né? Um nacional e um global, e o global é GRI. Nesses casos, gente, esse é o caso mais recomendado, tá? Submetam os 2 relatórios. Submetam o relatório global e o relatório nacional, que é mais específico sobre as informações de vocês aqui no país. Vocês podem sempre fazer essa dupla submissão, tá? Quantos PDFs vocês quiserem. Lembrando que a cópia é obrigatória, então anualmente vocês devem submeter esse relatório, tá? No prazo previsto. Se vocês não conseguiram submeter naquele prazo, sei lá, vamos supor que era para março de 2021 a cópia de vocês não vão conseguir. Vocês têm até 1 ano para ficar com o que a gente chama de status de sem comunicação. Então, vocês não submeteram a cópia nesse prazo, vocês podem ficar 1 ano sem comunicação com o Pacto Global, então inadimplentes em relação ao envio desse relatório. Mas caso essa submissão não seja feita 1 ano após esse prazo, então em março de 2022, no exemplo que eu dei, a organização é automaticamente desligada da rede. Isso é algo que é feito pelo sistema e a gente não tem nenhuma ingerência. Então, se vocês não lembram qual é a data da COP de vocês entraram agora e viram que estão com status de sem comunicação, fiquem muito atentos a isso, tá? Porque a COP, ela tem que ser submetida nesse prazo, senão a empresa é desligada. Liliane, você tem alguma pergunta em relação ao prazo? Que eu vi que você levantou a mão. Você consegue abrir o microfone para falar? Ou mandar aqui no chat para gente? Abri o microfone, Liliane, já para você. Vê se consegue abrir, por favor. Ela está sem microfone, está digitando no chat, Carol. Tá bom. Ô, Liliane, eu vou deixar a Lara responder a sua pergunta aí pelo chat, tá? E a gente vai seguindo por aqui. Quem quer benchmark específico de setor, gente, eu peço a gentileza de encaminharem um e-mail para contato@pactoglobal.org.br, que é o e-mail que a gente vai dar no final aqui para vocês também. E a gente passa para vocês depois por e-mail essas questões que são mais específicas. A Lara digitou aí no chat qual é o e-mail. Tem uma pergunta do Júlio. Obrigada, Júlio, pela pergunta em relação ao prazo que tinha sido estendido por causa da Covid, né? De fato, no ano passado, como a gente teve a Covid, a maioria, todos nós fomos impactados, a gente estendeu esse prazo por até 9 meses, para quem tinha prazo de envio do COP entre março e novembro de 2020. Essa extensão de prazo, ela não está valendo mais, tá? Então, não existe extensão de prazo automática mais por causa da Covid. Vocês têm o prazo que voltou à normalidade agora e vocês podem checar esse prazo no sistema. Então, eu vou pedir para a Laura mandar de novo qual é o link que vocês conseguem entrar para ver o prazo da COP de cada organização. Se
vocês estão atrasados nesse envio e vocês precisam desse respiro para encaminhar a próxima copy e ainda tiverem com status ativo, vocês podem pedir uma extensão automática de 3 meses. E isso sempre é válido, tá? Então, a gente chama disso, chama isso de envio de Grace Letter, que é uma carta de extensão de prazo. E aí vocês devem submeter essa Grace Letter pelo sistema. Então, como que vocês fazem isso? Vocês vão fazer o login lá pelo sistema do UN Global Compact.org/login, vão entrar na parte de copy, entrando na parte de copy, vão clicar em Grace Letter e vão fazer uma submissão de uma cartinha pedindo essa extensão de prazo. E a gente tem um modelo dessa carta, tá? Para quem quiser enviar, e esse modelinho também vai ser encaminhado para todos vocês. Lembrando que vocês podem submeter uma Grace Letter por período, ou seja, não tem como vocês pedirem uma extensão de prazo de 3 meses agora e mais 3 meses adiante, tá? É uma carta só que é submetida por vez. E vocês têm que nos explicar o motivo dessa extensão de prazo que está sendo pedida. Então, a Grace Letter serve para isso. O Júlio perguntou também, né? A gente estendeu o prazo e tal por causa da Covid. Agora, a próxima cópia que a gente for submeter, ela vai ser com os dados de que ano? Do último período que você não teve cópia, Júlio, ou então desde que você entrou no pacto. Então, a gente tenta nunca deixar um período descoberto, né? Se porventura vocês submeteram ano passado o relatório, porque teve essa extensão, tragam no relatório desse ano os dados de 2019 e de 2020, para isso ficar coberto. Tem uma pergunta da Débora, posso submeter o copy antes do prazo previsto? Pode, a data é limite, tá, gente? Ela não é a data que vocês têm que submeter, é o prazo máximo para envio. Mas se vocês tiverem um relatório antes, perfeito, submetam assim que vocês tiverem. Inclusive, se vocês são uma empresa que acabou de entrar no pacto, mas se já tem relatório, pode fazer a submissão, que já fica lá. A Lara mandou para vocês o link em que vocês conseguem ver a data de extensão. E quem quiser submeter a Grace Letter, a gente vai encaminhar o modelinho para vocês depois, tá? Depois desse chat, vocês vão receber todos os materiais, esse inclusive, tanto com o modelo da carta de Grace Letter, quanto com passo a passo para vocês fazerem essa submissão. Então, é lá no sistema que vocês fazem, é bem rapidinho, e o modelinho de carta é bem simples de ser preenchido. E ponto importante, qualquer pessoa da empresa pode preencher e assinar, tá? Não tem que ser necessariamente o CEO ou o gestor da área. Tem mais alguma dúvida referente à Grace Letter? Tem uma pergunta da Juliana, se pode ser negado a copy. Eu vou explicar isso por meio da autoavaliação, como funciona. Eu vou responder as perguntas gerais, tá, gente? As mais específicas a Lara vai respondendo para vocês. Liliane, eu acho que você levantou a mão de novo. Não sei se você vai mandar pelo chat, já que você está sem microfone. E aqui tem uma pergunta sobre os relatórios serem aprovados ou reprovados. Isso ainda não existe, a reprovação da copy, mas a copy está sendo reformulada, como eu falei com vocês antes, então isso vai começar a existir a partir do próximo ano, mas não fiquem preocupados, tá, de antemão, porque a gente vai ter um período em que isso vai ser pilotado e a gente vai explicar para vocês como isso funciona. Mas é importante que no radar de vocês que a gente está subindo a régua em relação à elaboração de copy, então vai começar a haver uma avaliação dos relatórios. Tem uma pergunta da Isabela, se vocês podem enviar um relatório adicional. Pode, se vocês tiverem um novo relatório que vocês queiram submeter no sistema, fiquem à vontade. O que vai mudar é o seguinte, o prazo, né? Então, o prazo do ano seguinte é sempre em relação à última cópia enviada. Então, se vocês enviaram um novo relatório depois, vocês vão acabar ganhando um prazo de extensão dessa cópia. É isso que acontece.
Eu vou seguir aqui na parte dos níveis de diferenciação, porque eu estou vendo que tem perguntas mais específicas no chat que a Lara pode ir sanando. Então, como eu comentei com vocês, né, a gente tem mais de um nível de copy que a empresa pode enviar para o Pacto Global. Então, existe o nível básico, que está no sistema ainda, mas isso vai ser retirado, então a gente recomenda que vocês não utilizem. E aí, os níveis que tem que ficar mais no radar de vocês são o ativo e o avançado, tá? Qual que é a diferença do ativo para o avançado? O avançado, ele traz mais informações. E aí, quando vocês vão fazer a submissão de uma copy, vocês vão submeter o PDF, mas além do PDF, aparece um questionário, em que a gente vai perguntar para vocês algumas informações. Então, por exemplo, a copy de vocês está falando sobre como vocês avançaram em relação aos 10 princípios? Quais são os ODS que estão sendo endereçados nessa copy aqui de vocês? Existe uma carta do CEO com a reafirmação de compromissos? Então, tem esse questionário. E para quem quer submeter a copy no nível avançado, que no geral são empresas que submetem GRI e tem um relatório já mais robusto, esse questionário de autoavaliação é maior, então ele tem mais perguntas. E aí o que vocês têm que preencher são essas perguntas a mais. O que é importante vocês terem no radar? Eu quero submeter uma cópia avançada, então eu fui lá, cliquei que eu quero uma cópia avançada, eu vou preencher o formulário que vai aparecer, e se porventura vocês colocaram que não em alguma das perguntas obrigatórias para que a cópia seja avançada, esse relatório ele vai ser classificado como ativo. Então, para que a cópia seja considerada avançada, não basta apenas tentar submeter como avançado, é necessário cumprir esses requisitos mínimos que a gente está verificando por meio do questionário de autoavaliação, tá? Então, existe essa diferenciação. Existe modelo de copy que a gente vai encaminhar para vocês também depois dessa apresentação, um modelinho que vocês podem seguir. E existe também o passo a passo para a submissão que a gente também vai encaminhar. Reforçando o que eu disse anteriormente, para as empresas menores, aqui as menores, gente, as PMEs que a gente considera, são as que têm menos de 250 funcionários. Para essas empresas com menos de 250 funcionários, existe a opção de submeter uma copy na categoria Express, e Express significa vou só preencher o formulário e eu não tenho que submeter um PDF, tá? Então, vocês não têm que submeter o relatório em si e só preencher esse formulário. Como eu falei antes, a gente desencoraja a submissão da Copy Express. É mais para as organizações que estão passando por muitas dificuldades naquele ano e não conseguiram elaborar um relatório. E se vocês tiverem que fazer isso em um ano, a gente pede que no próximo vocês submetam de fato um relatório, tá? Não classifique isso, não use isso como padrão. A Cibele pergunta se a GRI é um tipo de cópia avançado. No geral é, Cibele, porque as informações que a gente pede no cópia avançado são informações que já são endereçadas num relatório GRI, que é mais completinho. Então, se vocês estão fazendo um relatório GRI, façam a submissão no nível avançado e aí preencham esse formulário de autoavaliação. Lembrando sempre que às vezes tem algum elemento que a gente precisa para que a cópia seja avançada que vocês não estão cumprindo. Então, isso pode, caso vocês sinalizem que não no formulário de autoavaliação, essa cópia vai ser considerada ativa, tá? E não avançada. Eu estou lendo as perguntas que são gerais aqui. O Felipe pergunta quais são as perguntas adicionais da cópia avançada. Existe um modelo? Existe. Vocês vão receber também o acesso a essas perguntinhas da cópia avançada, tá? É muito relacionado ao trabalho em direção aos ODS que vocês fazem dentro da empresa e nas esferas correlacionadas aos nossos princípios, né? Então, a gente pergunta mais informações em relação à atuação de vocês sobre direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção e governança. Tem uma pergunta da Lucilene. Preciso incluir o selo do Pacto Global para incluir no site da empresa? Como consigo? Lucilene, não é um selo, tá? É a logo. O Pacto não é uma certificação. E a gente vai mostrar para vocês, ao final desse webinar, como que faz o pedido para submissão dessa logo que está atrelado ao envio da cópia.
Conteúdos obrigatórios da comunicação de progresso, como eu já mencionei antes, e aqui está bem resumidinho para vocês. A copy deve ter uma reafirmação dos compromissos, então tem que ter uma cartinha assinada pelo CEO, pela CEO, em que esse mais alto executivo está falando que a empresa faz parte do Pacto Global e é aderente aos nossos princípios, baseados em direitos humanos, direitos de trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Vocês precisam mostrar como vocês avançaram em relação aos nossos 10 princípios, em relação aos ODS no período anterior. Então, no geral, no último ano, mas como surgiu uma pergunta antes, como o prazo foi estendido, eu tenho que trazer as informações de antes? Se possível, sim, tá? Então, tentem não deixar uma lacuna de informações em relação à jornada de vocês de sustentabilidade nas COPs. E, além disso, vocês precisam trazer também uma mensuração de resultados. Então, se vocês tiverem alguma ação relacionada a direitos humanos, por exemplo, vamos supor que vocês têm uma meta de terem mulheres em cargos de liderança. O que vocês fizeram em relação a isso? Como vocês avançaram? Ou a meta é nova, como que vocês chegaram nessa meta, né? Se é o primeiro relatório de vocês, ou se vocês ainda não mostraram esse racional em nenhum reporte. Então, é importante que vocês também tragam essa mensuração de resultados. Existe o modelinho da COP, como eu mencionei antes, que vocês vão receber. Nessa apresentação, basta clicar aqui no link de Veja o Modelo, que vocês vão receber essa apresentação também, mas vai estar lá na nossa pastinha sobre COP. E aí lá está bem mastigadinho para vocês. É um modelo, tá, gente? Então, vocês não têm que seguir esse modelo necessariamente. Como eu falei antes, se vocês já fazem um relatório, fiquem à vontade para seguir o modelo de vocês no relatório, desde que vocês tragam essas informações. Então, o formato é o que melhor se adequa para a realidade de cada organização. E aí, falando em relação à submissão, ela é feita pelo sistema, eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês têm que preencher o formulário de autoavaliação e tem que fazer o upload desse arquivo, preferencialmente em PDF. Como eu mencionei antes, hoje em dia a COP não passa por uma avaliação, mas a gente está mudando o nosso formato de COP e a partir do próximo ano vai ter uma avaliação desses relatórios enviados. Mas, de novo, não se preocupem com isso, vocês vão ser treinados, né? E a gente vai pilotar isso e vai ter um período para que vocês se adaptem. Tem uma boa pergunta da Michelle. A gente precisa mostrar o avanço em relação aos 10 princípios e aos ODS ou apenas aqueles elencados para a empresa? Michelle, os princípios são básicos. Então, qualquer empresa que faz parte do Pacto Global, ela está aderindo a esses princípios e vocês precisam mostrar como vocês avançaram em relação a eles, tá? Então, não existe escolha em relação aos 10 princípios. Todos eles são compliance, as empresas têm que estar cumprindo. Em relação aos ODS, são 17 objetivos e 169 metas. A gente tem metodologias que apoiam vocês a priorizarem esses ODS, a definirem metas e indicadores. Como eu falei no começo, o relatório é o último passo. Então, se você ainda não conhece essas metodologias, entra no nosso site, pesquisa o nosso roadmap, ou então manda um e-mail para a gente que a gente manda o roadmap para você, tá? Mas os ODS eles têm que ser priorizados e a gente tem metodologias que apoiam vocês nessa priorização. Tem uma pergunta da Ivy: o relatório do Action Manager pode ser usado para mensuração de resultado? Super ajuda, Ivy, o Action Manager, né? Mas o Action Manager ele é muito mais focado numa autoavaliação da empresa e não tanto no reporte de como vocês avançaram. Então, eu diria que o Action Manager vai seguir como base para essa priorização de vocês, para vocês definirem as metas e os indicadores, né, integrarem isso no dia a dia da empresa, e o relatório depois vai mostrar o quanto vocês avançaram em relação a isso. Tem uma pergunta da Cecília, se vocês conseguem buscar as respostas da COP. Cecília, não, vocês conseguem ver as COPs que já foram submetidas, tá? Mas vocês não, eu acho que não dá para ver as perguntinhas que vocês responderam. Uma pergunta em relação à reafirmação de compromissos. Pode ser aquela que vocês iniciaram? Pode, Mariana, mas no modelinho que a gente manda para vocês de COP, também tem um modelo de reafirmação de compromissos, mais customizado para empresas que estão há mais tempo dentro do pacto, e vocês podem utilizar essa.
Avançando mais em relação ao conteúdo, esse é um ponto que eu reforço bastante com vocês, gente. O relatório é o último passo, tá? Ele é o último passo de como vocês estão trabalhando com os ODS. Então, ele é o passo que está mostrando quais foram os ODS priorizados, quais foram as metas incorporadas internamente na empresa, e como que vocês estão avançando em relação a isso. Então, quem ainda não fez esses passos anteriores, de começar a trabalhar de uma forma mais estratégica com os objetivos globais, a gente recomenda que vocês acessem a nossa principal ferramenta, que é o Compass, e o Compass também está resumido no nosso roadmap. Vocês encontram um link para ele aqui nessa apresentação que vocês vão receber, e quem tiver curioso já pode entrar no nosso site, na parte de conteúdos, e baixar isso, tá? E o Compass, ele traz esses 5 passos de como trabalhar em direção aos ODS, e o último passo é o passo do relatório. E aí, mais especificamente em relação à construção do relatório em si, a gente tem 2 publicações de apoio, que também estão disponíveis publicamente para vocês. Que uma delas é Integrando os ODS nos Relatórios Corporativos, um guia prático. Essa, sim, eu recomendo para que todos vocês acessem, porque ela fala muito sobre como construir um relatório à luz dos ODS. E para as empresas que têm capital aberto, eu também recomendo a publicação em foco às necessidades dos investidores. Essa daqui, ela destrincha para a gente quais são as informações de ESG, né, que é o termo que está na moda, ou de ODS que os investidores querem ver nos relatórios de vocês. Tá? Então, eu recomendo bastante essas 2 publicações, sendo a última para as empresas que têm capital aberto. Estou vendo que tem perguntinhas no site, no chat. Quem está atrasado pode fazer uma única cópia cobrindo os 2 períodos. Todos os anos que vocês forem submeter a cópia, vai ter esse formulário de autoavaliação, tá? Então, esse formulário, ele é obrigatório na hora da submissão da cópia. A gente tem um treinamento, um workshop que está disponível online, que chama Relatos Corporativos e ODS. Quem tiver interesse na próxima edição, entra lá na agenda do nosso site, que vocês vão ter mais informações. Esse treinamento a gente desenvolveu em parceria com a Report Sustentabilidade. Eu super recomendo, ele tem, acho que são 4 horas em que a gente foca muito na construção em si do relatório. Então, quem está fazendo isso pela primeira vez, precisa de ajuda para elaborar esse conteúdo, participe. Eu acho que é uma maneira fantástica de receber essa orientação, tá? E aí, na agenda que fica no nosso site, vocês conseguem ver isso. E aí, o que é importante reforçar para todos vocês é o seguinte: a gente tem um modelinho de copy, né? Como eu falei para vocês, e cada empresa, algumas empresas já fazem algum tipo de reporte. GRI, relato integrado, relatório de sustentabilidade, relatório interno, enfim. Não importa que tipo de relatório vocês façam, né? O nome, ele é algo que vai variando. O importante é estruturar essas informações dentro desse relatório de uma maneira clara. Então, que vocês tragam de uma forma integrada essas informações referentes à questão financeira, a questão social, a questão de governança, ou seja, a questão de ESG, ou então a como vocês têm trabalhado com sustentabilidade de forma estratégica, tá? Então, independentemente do nome, o que importa é que esse relatório traga essas informações de uma forma clara, concisa e transparente. E aí, dentro desse relatório, a gente tem que conectar esses diferentes temas. Então, como os ODS estão conversando com a estratégia da minha organização, né? Por isso que a gente tem essas metodologias. Como as minhas ações sociais até conversam também com o meu core business. Então, é muito importante que isso esteja conectado e correlacionado. E aí eu reforço mais uma vez que o relatório ele é o último passo. Então, se você percorreu essa jornada de uma forma redondinha, vai ser muito tranquilo preencher esse relatório, porque está claro para vocês que as ações que estão sendo lideradas estão correlacionadas ao negócio, porque vocês fizeram uma priorização, porque vocês definiram metas e porque vocês integraram isso no dia a dia da organização de vocês.
Também é importante que esse relatório dialogue com a identidade da empresa que vocês estão, né? E que ele também comunique esses desafios, os temas críticos e as metas. Então, acho que uma das principais diferenças de a gente construir um relatório à luz dos ODS não é só uma questão de presente, de a gente estar conectado com a principal agenda de sustentabilidade que existe no mundo, ou então uma questão de passado, de a gente olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu em relação ao que a gente se comprometeu, mas também é uma forma de a gente olhar para o futuro. Então, trabalhar de forma estratégica em direção aos ODS significa definir metas que estejam conectadas com a agenda. E o que a gente espera ver no relatório que vocês estão submetendo para o pacto é como, ano a ano, vocês estão evoluindo em relação a essas metas com as quais vocês se comprometeram, tá? Então, pensem nesse relato não só como uma forma de narrar o passado, mas de narrar o progresso de vocês ao longo dos anos. Tem perguntinhas no chat, que eu vou dar uma olhada para ver as que são gerais. Sim, gente, o GRI é bem completo, né? Então, essas conexões e correlações vão estar super reportadas já em quem está submetendo um relatório GRI. Tem uma pergunta, o Compass indica quais informações financeiras devem ser publicadas no relatório? Helena, o Compass, ele é a metodologia mãe de como trabalhar em relação aos ODS, tá? Então, o Compass, ele vai traçar esses 5 passos do que você tem que fazer para integrar os ODS na estratégia do negócio. Mais específico sobre construir relatórios são essas 2 publicações, e a mais importante sobre os dados financeiros que devem ser endereçados, né, no relatório de vocês, é essa daqui do Guia Prático. Porque o Guia Prático ela vale tanto para as empresas de capital aberto quanto as empresas de capital fechado. Reforçando, gente, uma perguntinha que eu já respondi antes. Se você é uma empresa multinacional e vocês submetem um relatório global, vocês podem submeter o mesmo relatório aqui no Brasil também, desde que esse relatório global traga informações sobre a atuação de vocês no Brasil. Para esses casos, o que eu mais recomendo é que vocês submetam um relatório global e, se possível, façam um suplemento, né, um anexo com informações do Brasil. A gente está na finaleira aqui. Eu vou continuar vendo as perguntas de vocês em relação ao conteúdo no chat, mas vou falar como é feita essa submissão online. Então, a submissão online ela é sempre feita por meio do sistema, tá? Do unglobalcompact.org/login. Vocês vão preencher com os dados de login da empresa de vocês. E se vocês esqueceram, vocês clicam lá na parte de esqueci, meu usuário, minha senha, para receber isso de volta. É fácil fazer a submissão online, mas nem sempre ela é tão intuitiva. Então, o que eu já falo de antemão é que vocês têm que ir preenchendo pontinho a pontinho para que as questões seguintes apareçam. Então, o primeiro ponto é, vocês vão abrir o dashboard, né? E vão clicar na parte de copy, que é a hora que vocês fazem a submissão. Clicou em copy? Vamos lá em nova comunicação de progresso. Clicou na parte de comunicação de progresso, escolhe qual que vocês vão submeter. Como eu falei antes, a gente sempre recomenda que vocês submetam a ativa ou a avançada, tá? Então, sempre optem por uma dessas duas, sendo a avançada, como o próprio nome diz, uma que é avançada, então ela pede mais informações do que a ativa. Escolhi ativa ou avançada, independentemente de qual for, cliquem lá na parte de Submit a New Global Compact Active COP. O meu tá em inglês, tá? Mas quem precisa da página em português pode pedir a tradução simultânea que aparece na parte de cima da página. Escolhi a parte de COP, comunicação de progresso. Então, começo lá, né? O que é essa comunicação de progresso? Ela tá em qual formato? No geral, a gente fala que o Standalone Document é um documento só,
ou então ela é a parte do meu documento, do meu relatório de sustentabilidade, ou ela é a parte do meu documento, do meu reporte financeiro anual. No geral, como vocês submetem o documento completo, é a opção 1 de Standalone Document. Aí, vocês podem colocar o nome da cópia de vocês, se vocês quiserem, tá? Na parte de cima. Vocês vão colocar o período de informações que é coberto. Então, minha cópia está trazendo informações de janeiro a dezembro de 2020. Ou então, se vocês fazem um período maior, enfim, coloquem sempre o período que as informações são cobertas. E aí começam as perguntinhas. A sua copy está trazendo a carta do CEO reafirmando os compromissos? Sim, porque ela tem que estar, né? Então a gente pede que esteja. A sua copy está trazendo um descritivo das ações da empresa em relação a direitos humanos, em relação a direitos do trabalho, a meio ambiente, anticorrupção, que são os princípios do pacto? A sua copy está trazendo uma descrição, uma mensuração de resultados do avanço de vocês? Então, vocês têm que ir preenchendo isso ponto a ponto, tá? E aí tá assim na minha tela, eu coloquei nesse formato, porque a pergunta seguinte só vai aparecer quando vocês colocarem a pergunta anterior. Então, vocês têm sempre que preencher a pergunta de cima para ir para a anterior. Aí tem outras perguntas. Então, a sua copy, você compartilha a sua copy com outros stakeholders, você publica no seu site, você manda para parceiros, qual a visibilidade que você dá para esse relatório, né? Aí, em seguida, outros pontos. Então, quais ODS estão sendo endereçados pela sua copy? E aí, essas informações, até retomando a pergunta do Pedro de antes sobre o dashboard global, né? Essas informações a gente quer transformar no grande dashboard. Então, é importante que vocês preencham de uma forma acurada. E aí também a gente pergunta como que quais ações a sua empresa fez nesse último ano para avançar com a Agenda 2030? E aí tem algumas opções, né? Então a gente integrou ODS na nossa estratégia de negócio, ou então as atividades da empresa elas estão sendo divulgadas com os nossos colaboradores ou com stakeholders. Ali tem algumas opções. Preenchidas todas essas perguntas, gente, vocês vão subir lá na parte inicial da página. Então, antes a gente estava em General Information, informações gerais, e a gente vai subir para a parte de Submit Your COP, que é submeter a sua copy. E aí, nessa parte, a gente tem que selecionar a linguagem dela, o idioma da copy, se é português, inglês, ou como eu falei anteriormente, o melhor idioma que funciona para vocês. Aí vocês clicam, né? Selecionam qual que é o idioma. E aí vocês vão fazer a escolha do arquivo dentro do computador de vocês, aqui nesse botãozinho, e vão na parte de Submit. Então, é bem simples. A hora da submissão em si não demora mais do que 10 minutos, essa submissão lá. Para quem estiver submetendo uma cópia avançada, são as mesmas perguntas da cópia ativa, mas são 23 critérios a mais que vão ser analisados. Como eu mencionei antes, esses critérios eles são relacionados aos princípios do pacto, à governança e aos ODS. Vocês também conseguem acessar no arquivo quais são esses critérios depois, no arquivo que a gente vai compartilhar com vocês. Indo para o encerramento, e eu fico depois para tirar as dúvidas que não foram sanadas, uso de logo. O uso de logo ele está atrelado à submissão de um relatório, porque o logo ele é para organizações que estão cumprindo com os nossos princípios. E a maneira que a gente vê o cumprimento desses princípios é por meio da submissão de um relatório. Então, quem quiser fazer um pedido tem que ter submetido pelo menos uma cópia, tá? Isso é super importante. Acabei de entrar no pacto, não submeti nenhum relatório, mas eu queria usar logo. Você vai ter que submeter um relatório antes. Então, você pode já elaborar um relatório de acordo com o nosso modelo, e vocês podem fazer a submissão. Obrigatoriamente, a submissão ela é feita 1 ano só após a entrada de vocês, mas caso vocês queiram fazer o pedido de uso de logo, vocês têm que submeter um relatório antes. O pedido de uso de logo ele é feito pelo mesmo sistema em que vocês submetem a copy, que é o sistema do UN Global Compact, e vocês pedem por lá explicando como que essa cópia vai ser aplicada. Importante,
A logo, gente, utilizado é essa logo do WeSupport, tá? Essa logo aqui de cima é institucional da secretaria, da equipe do Pacto Global. Então, vocês não podem utilizar. A logo é permitida em materiais de comunicação de vocês, como os que se referem à ação do Pacto Global, às ações de sustentabilidade da empresa, e ela não é permitida em materiais institucionais, como, por exemplo, assinatura, rodapé do site. Então, qualquer material que dá a entender que o Pacto Global endossa as atividades da empresa, a logo não pode ser utilizada. Isso, inclusive, é uma medida de integridade que serve de garantia para vocês, nossos membros, né? Para que a gente não corra o risco de ter algum uso indevido da nossa marca atrelada com uma atuação de empresa com a qual a gente não tá conivente. E além da logo do UN Global Compact, vocês podem utilizar a logo dos ODS e a logo dos nossos 10 princípios, tá? Esses materiais, eles são abertos de uso das organizações. Então, pessoal, meio-dia agora, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou ficar aqui respondendo as dúvidas remanescentes, mas quem precisar sair, fique à vontade, tá? Para desconectar. A gente vai encaminhar esses materiais. Quem tiver dúvidas específicas, pode fazer por e-mail de contato. E vocês vão receber também uma pastinha, o link de uma pasta com todos os materiais sobre copy. Então, dúvidas frequentes, modelo de copy, passo a passo para a submissão, tudo vai estar lá para vocês. E também a gente tem uma página de perguntas frequentes gerais sobre o Pacto Global para quem tiver dúvidas. Obrigada pela participação, até a próxima, e eu continuo aqui para quem tiver dúvidas adicionais.